Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: Pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Nós estaremos falando a respeito da oração. E quando a gente pensa em oração, a gente logo leva o nosso pensamento ao início da nossa vida cristã, quando a gente aprendeu que Deus responde de 3 formas às nossas orações, dizendo sim, não e espera. Esse texto, porém, parece nos induzir a acreditar que Deus sempre responde positivamente às nossas orações. Eu gostaria de, nessa manhã, estar vendo 3 condições através das quais Deus vai ouvir as nossas orações. E a primeira dela está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: Essa é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a primeira condição de Deus ouvir as nossas orações é orar segundo a sua vontade. A segunda coisa, que está lá em João, capítulo 14, versículo 13, diz assim: E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome eu o farei. Então, a segunda condição para Deus ouvir as nossas orações é que nós precisamos orar em nome de Jesus. E a terceira e última condição, está lá em Mateus 21, 22, que diz assim: E tudo o que pedirdes ao Pai, crendo o recebereis. Então, a gente chega à conclusão de que a primeira coisa é orarmos segundo a vontade de Deus, a segunda coisa é orarmos e pedirmos em nome de Jesus, e a terceira coisa é nós crermos de todo o coração de que Deus vai responder a nossa oração. Essas 3 coisas, elas precisam estarem juntas, conectadas dentro da oração. Se faltar uma delas, a gente vai chegar à conclusão de que Deus não vai estar ouvindo a nossa oração. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, a gente vê Jesus no Getsêmani orando 3 vezes ao Pai, pedindo que Deus passasse dele aquele cálice. E Deus foi respondendo a oração de Jesus negativamente. Então Jesus orou com fé, com fervor, com tanto fervor em sua oração e fé, que gotas de sangue junto com o suor saíram de si. Porém, não era a vontade de Deus que aquele momento passasse de Jesus, porque dele dependia a salvação de toda a humanidade. Paulo também, ele orou a Deus 3 vezes pedindo que saísse dele um espinho na sua carne, que segundo a interpretação dele era um mensageiro de Satanás. E Deus também respondeu negativamente, porque Deus julgou que ele precisava daquele espinho na carne, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente vê que nessas orações, tanto feita por Jesus como feita por Paulo, tinham elementos de fé ali incluídos. Eu creio que Paulo orou também em nome de Jesus. Porém, Deus não ouviu porque era a vontade dele que aquela situação se mantivesse, que as coisas estivessem daquela forma mesmo. E eu queria, queridos, refletir com você nessa noite que muitas vezes a gente fica um pouco frustrado, está orando há bastante tempo por determinada coisa, está buscando a Deus com intensidade, mas às vezes não é a vontade de Deus que algo se cumpra em nossa vida. Ainda que a gente esteja convencido de que vai ser bom, mas Deus que olha além, que vê mais distante, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando você orar a Deus, buscar a Deus, ainda que com intensidade, e Deus responder negativamente à sua oração, saiba que Deus é soberano e Ele tem a sua vontade e você pode acreditar que Ele tem sempre o melhor para nós. Se ele respondeu negativamente à sua oração, é porque Ele sabe que aquilo não é bom para ti e que Ele tem algo melhor para você. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.